Sem perceber, STF assume que o ministro, quando é parte, é impedido. Só isso derruba tudo que está acontecendo nesse país. Tudo. Onde é que está o nosso Senado? Já que você trouxe o Clezão, tinha uma coisa que eu não ia dizer já, mas eu já vou adiantar, porque não é só o ministro, né? Nós temos uma corte. E uma coisa tem a ver com a outra. Ainda não foi publicado inteiro o teor do último recurso do caso Clezão, que foi mantido injustamente preso em razão do abuso de autoridade, porque a lei de abuso de autoridade, senhores, foi revogada. Ela foi revogada na terça-feira. Porque por unanimidade, o pleno do STF, senhores, o pleno rejeitou os embargos de declaração do crime de abuso de autoridade. Portanto, o Clezão ele não teve direito à revisão da preventiva, não gozou do direito de estar em domiciliar para ter tratamento médico. O parecer da PGR ficou lá por mais de mês. O prazo razoável da lei de abuso de autoridade foi jogado na privada e, por unanimidade, o STF negou o último recurso do Clezão. É claro que nós vamos buscar outras alternativas, mas foi negado por unanimidade, de maneira que não cabem nem embargos infringentes sobre os embargos de declaração. E lembrando que os embargos de declaração foram feitos uma vez que a lei proíbe que o ministro copie e cole a sua decisão num agravo regimental. O Toffoli copiou e colou a sua decisão originária na decisão do agravo regimental e mesmo assim o tribunal desconhece. Por unanimidade. Mas há um detalhe aqui. Prestem atenção. Porque pode ser que a morte do Clezão não tenha sido em vão. Sabe o que? Se você acessar agora, você que está em casa, acessa aí stf.jus.br. No seu celular, qualquer lugar, aparece a parte de consultas processuais. Aí você vai ali na classe, a classe você põe PET, que é petição. E o número é o 12186. 12186. Aí você vai encontrar o último andamento, de terça-feira. A íntegra ainda não foi disponibilizada para análise de recurso, para ver o que pode ser feito. Mas só o cabeçalho diz o seguinte: isso tem um impacto em tudo isso que a gente está discutindo de Bolsonaro, de plano para matar, etc. e tal. Está aqui, decisão, embargos rejeitados, decisão. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator, o Toffoli. Preste atenção agora. Impedido o ministro Alexandre de Moraes. Porque ele é parte. O STF acaba de reconhecer que um ministro que é parte no processo é impedido. O STF reconheceu, e talvez por isso a morte do Clezão não seja em vão, ele possa ser o nosso herói da modernidade. Que está aqui, para quem quiser ver. Eu vou printar alemão. Deixa eu printar melhor, que esse print ficou sem o número, porque quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Né? O interessante é isso, é ser transparente. Eu vou mandar para você, alemão, você vai pôr esse print, porque isso, essa negativa de justiça à família do Clezão, é a prova. É a prova de que o Bolsonaro foi indiciado dentro de um inquérito totalmente ilegal. Cadê aqui? Alemão. Você consegue colocar na tela esse print, meu filho? Põe na tela pra gente, em primeira mão. Ninguém tem essa informação. Ninguém tem essa informação. Eu estava esperando sair a decisão inteira para dar. Mas já que a Geisiane trouxe o caso do Clezão,
Mas você colocaram que ele foi impedido de votar, mas ele participou de todo o resto. Eu não dormi quando eu vi. Né? Ainda não sei, não vi o que tem no conteúdo dessa decisão. Mas só o que tem nesse cabeçalho, encerra todo o caso que a gente está discutindo. Jair Bolsonaro foi indiciado no inquérito ilegal, nulo, totalmente inconstitucional, totalmente autoritário, antidemocrático. E não só, também aqueles que cometeram crimes nos atos preparatórios de violar a intimidade, vida privada e perseguir o ministro Alexandre de Moraes. Todos os que têm culpa no cartório e merecem ser punidos pelos atos preparatórios, se crime configurarem. Tá aí, olha. Alemão, você tem que descer, porque a decisão ela tá lá embaixo, tá? Esse aí, ó. Aí vocês estão vendo, petição 1284, aí você vê inteiro. Né? Você consegue ler na decisão. Impedido o ministro Alexandre de Moraes. Impedido o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele é parte nesse processo. Veja que ele é parte nesse processo. O STF, ele acaba de reconhecer, acaba de publicar, ele acaba de escrever, o STF acabou de escrever que o ministro que é parte no processo é impedido. Então o STF agora deverá reconhecer que todos esses inquéritos em que o Alexandre de Moraes é parte, porque vítima é parte, ele também é impedido e que não tem validade jurídica nenhuma. Não tem validade jurídica nenhuma todos os atos praticados através de decisões e despachos dados pelo ministro Alexandre de Moraes no bojo do inquérito das fake news, do fim do mundo, do 8 de janeiro, porque ele já sabia que ele era uma das possíveis vítimas, em enforcá-lo, arrastá-lo, executá-lo, etc. E agora neste. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Então tá aí a prova de que o STF reconhece que um juiz que é parte é impedido. Está provado. Está provado. Está provado. Está provado. Cabem denúncias internacionais, porque agora ficou demonstrado que a última instância não tomará nenhuma decisão seguindo os parâmetros do Estado Democrático de Direito e da Constituição brasileira. E eu creio que aí caberia a individualização da conduta em um Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é exatamente para julgar indivíduos. Tá aí, o Clezão acabou de provar que o STF está errado. A memória do Clezão acabou de provar que o STF está errado. Sem nenhum critério de bajulatório. O Clezão não é um dos nossos heróis, ele é um dos nossos mártires. Ele, como a Débora... Sim, como a palavra é essa, obrigado, você professor. Não, mas aí é que está o caráter que eu quero... Você é um desses heróis. Aí sim, você é. Porque você jogou fora um monte de coisa para assumir o lado da verdade, da decência e da dignidade. E se apresentou nesse momento. Por isso que é um momento que a direita brasileira tem que entender, afinal de contas, que ela deve atuar de uma forma a resgatar e a reivindicar exatamente o cumprimento daquilo que é decente e correto, aquilo que é legal e que é constitucional, ao invés de ficar se digladiando. Aí, como você demonstrou, tá lá. A minha preocupação é, eles têm como apagar isso, Pavinato? Tem, mas aqui agora já está impresso. Então é ótimo imprimir e como é que fala? Printar. Que as pessoas façam isso. Porque isso é a demonstração, eles assumiram. Se eles assumiram que isso é um impedimento, porque a legislação assim o exige, tudo aquilo que aconteceu, como você falou, tudo aquilo que aconteceu, então é ilegítimo, é ilegal, é imoral, é inconstitucional, sei lá. Não tem mais o que falar. Eles não se importam com isso, né? Eles vêm dando essa... Mas aí é que tá a questão. É o momento em que a sociedade tem que
ter consciência e se juntar não é para ir quebrar nada, não tem o que quebrar, não se quebra patrimônio público e não se destrói a propriedade privada, ponto. Isso é coisa para black bloc, isso é coisa para vagabundo andando na Avenida Paulista e quebrando tudo, porque quer fazer a revolução proletária. Não é para nós, mas tem que se juntar e tomar uma posição de que acabou esse negócio de ficar um tocando no outro. As ações têm que ser ações internacionais. Nós temos uma possibilidade, um privilégio, que a maior potência do mundo não vai se contrapor a ações dessa natureza. E a própria bancada da direita não chega lá no Congresso agora com uma faixa, abaixo a ditadura, não faz um ato em conjunto, é sempre aquele discurso no próprio plenário, no tempo regimental dele. Precisa ter o símbolo, né? Para você comover as pessoas, trazer as massas, você precisa do símbolo. Eles precisam ir lá todos juntos no Senado e falar, vivemos num regime de exceção imposto pelo tribunal e presidentes das casas. Eles não fazem isso, fazem o discurso lá durante a própria CCJ que a Geisiane mencionou. Os deputados fizeram alguns discursos ali, algumas falas, mas não é o simbolismo total. Porque né? nós não temos militância. Perfeito. A direita não sabe. Nós não temos especificamente esse pedaço Gestual, da né? política, ele é feito pela militância. Basta a gente observar PT e PSOL, perdão. PT e PSOL. Qualquer decisão que contraria a agenda da esquerda, imediatamente você vê organizações muito rápidas, coisa de 1 hora, 2 horas. Eles conseguem entrar na LESP, por exemplo, eles conseguem se organizar em frente ao advocacia, ao Congresso, tudo, né? isso. E aí eles levam bandeiras, enfim, aquela coisa toda. Eles estão há 70 anos treinando isso. Exato. Eu vi eles treinar. Exato. Eles é treinam, o que nos falta. É o que nos falta. Nós não temos, desculpa ter interrompido, desculpa quando você falou. Imagina. Olha, eu não quero dar uma de gênio, mas eu tinha 25 anos de idade, essa porcaria desse Senado com 8 anos de mandato, é uma aberração, tal qual a vitaliciedade para ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque se ele tem um prazo de 10 anos, depois ele vai ganhar dinheiro dando consultoria. Pode fazer isso, mas se ele tem um prazo de 10 anos, 12 anos, 13 anos, e aí a discordância que eu teria do Pavinato, que eu acho que não apenas um notável saber jurídico. Porque você pode ter, o Augusto Nunes fala assim, os canalhas também envelhecem. Agora, os canalhas eruditos e inteligentes também envelhecem. Então, essa é a razão. Ou seja, essa é a mudança estrutural que precisava ser feita. Imagina um cara, sabe, eu vou te falar e eu já encerro, cara. Eu transitei muito tempo no Senado. Os caras passam 4 anos, sabe qual é a primeira? Quando ele é eleito imediatamente, sabe qual é a preocupação dele durante os primeiros 4 anos? Como é que eu vou me organizar aqui para usufruir da capacidade que eu tenho de poder fazer política de alto nível? Ou seja, ele imagina que vai ficar 4 anos sem fazer novamente. PN é provavelmente nada, como nós não vamos falar palavrão. Provavelmente nada. Os outros 4 anos, eles sabem como é que eles trabalham? Como deputados federais de luxo, para fazer a mesma coisa que o deputado federal faz. Ao invés de ser uma corte revisora, ao invés de ser uma corte que trabalha pelo equilíbrio das relações entre os poderes, em especial o judiciário, que cabe a eles fazer isso. Então eles não fazem nada. Olha, eu não sei como é que eles vão se virar nesse sentido. Mas o fato é que a imagem que a gente pode até colocar como tarja, né, que sem perceber, STF assume que o ministro parte é impedido. A STF assume que o ministro, quando é parte, é impedido. Só isso derruba tudo o que está acontecendo nesse país. Tudo. E olha, não é que eu saiba tudo, que eu queira ser o dono da verdade, não, viu? Eu quero deixar claro aqui para vocês nessa mesa, para vocês que nos assistem. Eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo, muito longe. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Mas eu posso dizer uma coisa, eu estudo mais. Eu sei que eu não sei tudo, eu sei que eu não sou o dono da verdade, mas eu estudo mais. E quanto menos eu sei, mais eu estudo. E isso aqui, se isso aqui não tiver nenhum reflexo para essa pouca vergonha, para essa ditadura, nós estamos vivendo uma ditadura enrustida. E a prova eu acabei de jogar no print. Ninguém jogou isso, porque ninguém sabia, eu estava aguardando sair a íntegra dessa decisão, mas como a Geisiane trouxe o caso, eu coloquei aí o print. E o Brasil é uma ditadura. Eu vou falar sobre isso hoje à noite, tá? No meu canal, às 8 e pouco, né? A hora que já acabar tudo aqui.
eu vou explicar juridicamente por que nós somos uma ditadura enrustida, tá? Hoje, você tem o QR Code aí, a aula gratuita hoje eu vou me demorar explicando a ditadura enrustida que a gente vive. Então, também salvem aí, dá um print nessa tela que tem o QR Code aí. Vamos voltar a esse assunto, Alemão. Opa, Vivi, é importante que a gente não deixe cair no esquecimento a questão da anistia do 8 de janeiro para que não tenhamos outros lesões. E é importante deixar bem claro que hoje a anistia está num jogo político sujo. Porque a gente sabe que o Arthur Lira ungiu o Hugo Motta como próximo presidente da Câmara e ele deu uma de Gilberto Kassab, em que ele conseguiu fazer o milagre que o Kassab faz, que é pegar a esquerda e a direita e colocar apoiando a mesma pessoa. O problema é que tanto Arthur Lira quanto o Hugo Motta prometeram pro PL direita que a anistia vai ser colocada em pauta. E prometeu pro PT esquerda que a anistia não será colocada em pauta. Alguém está sendo enganado. Quem está sendo? O povo sempre. Eu não sei quem está sendo enganado, mas Isso é pressuposto. No final sempre fica pior para a direita. Já percebeu? Então, mas algum lado não vai ser contemplado. Né? Algum lado é trouxa na história. Nos acordos para a direita ela recebe as promessas e depois não são cumpridas. O Eduardo Bolsonaro chegou até a dar a entender que o apoio ao Ricardo Nunes aqui em São Paulo tinha alguma relação com esse tema, que é bastante confuso para o eleitorado de entender, inclusive para a gente também é muito confuso de entender qual que seria a relação com o candidato do MDB. Mas, enfim, sempre nesses acordos, né? Vai apoiar o Alcolumbre, que tanto prejudicou a direita, e agora o Hugo Motta, que ora fala coisas para a esquerda, ora para a direita, e nada muda. Nada muda. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.